Fala, turma, bora lá falar um pouco mais sobre o modelo 1P novamente, né? Eu tô sempre explicando pra vocês qual que é a lógica, qual que é a filosofia do que eu ensino aqui. E essa é uma das partes que eu acho que poucas pessoas gostam, a maioria das pessoas não gostam disso, gostam da parte mais prática, digamos assim, mas eu verdadeiramente acho que isso daqui é o mais importante. Normalmente é assim, né? As aulas mais chatas são as que mais trazem resultados, né? Porque poucas pessoas têm o ímpeto de ver até o final, mas que traz mais conhecimento embutido e mais experiência, tá? Então, vamos lá, vou te explicar rapidamente aqui o modelo, porque eu já falei muito para vocês, né? De empresa de uma pessoa, é um tipo de empreendedorismo que é muito embasado na inteligência artificial e na automação, né? Porque você consegue ter uma empresa com múltiplos negócios, mas sendo só uma pessoa, basicamente. Obviamente que pode contar com freelas e tudo mais, mas é uma empresa de uma pessoa sem funcionários fixos ali e com conceitos que podem ser aplicados até para quem tem uma empresa já consolidada e tal, porque tem muito a ver com a mentalidade, com a forma como você procura o crescimento, né? Que existem dois tipos de crescimento. Existe crescimento que vem atrelado à contratação, expansão, e tem o crescimento que é um crescimento mais embasado na estratégia, em automações e muito pensado para que você consiga subir os níveis ali do seu negócio de faturamento de uma maneira com rotas mais bem definidas e sem necessidade de mais pessoas. Beleza? Então, começando, explicando aí o que eu falei para vocês, né? O modelo 1P nada mais é do que quando você é uma pessoa, sua empresa gira em torno de você, né? Basicamente, você tem processos e sistemas muito bem definidos, tá bom? Que leva você a ter que ter uma organização e disciplina muito grande, né? Igual eu já falei para vocês algumas vezes aqui, minha rotina, por exemplo, ela é muito regrada. Então, desde o momento que eu acordo até o momento que eu paro de trabalhar, eu tenho tempos muito bem definidos para eu cuidar de cada dos negócios, senão um fica para trás, o outro vai para frente, um fica com muita defasagem, o outro, sabe? As coisas não funcionam se você não for muito bem disciplinado. Pelo menos não no modelo que eu ensino aqui de uma pessoa, mas com múltiplos negócios, graças à escalabilidade de AI e automação, tá? Mas mesmo essa escalabilidade, ela demanda que você tenha um controle rígido, beleza? Então, assim, é muito importante que você. Não é só o oba-oba, né? Precisa, para você tomar conta, a gente vai falar sobre isso também, os prós e os contras, né? Mas para você tomar conta de múltiplos negócios, como eu coloquei aqui, blogs, infoprodutos, redes sociais, faltou aqui aplicativos, né? Para você tomar conta disso tudo, sua rotina, sendo uma pessoa sem com freelas, mas sem funcionários, né? Você precisa ter uma rotina. É possível, mas você precisa ter uma rotina muito bem organizada e ser disciplinado para seguir essa rotina, tá bom? Então, de 30 em 30 minutos eu mudo de tarefa e isso se repete. Inclusive na parte de clientes também. Eu tenho um pequeno horário para cada cliente, então eu sei exatamente o tempo que eu tenho disponível para pegar mais clientes ou não. Também, isso é importante. Inclusive, nessa parte aqui, além dos seus próprios produtos escaláveis, né, no modelo 1P, você também presta serviços técnicos, tá? E principalmente, eu, no meu caso aqui, pode ser em qualquer especialidade sua, né? Mas eu, principalmente aqui em automação, consultoria e SEO, tá? E aí, o modelo 1P não tem como fugir disso, tá? É um modelo que, por si só, visa ter menos métricas de vaidade. Tranquilo? Então, o que significa? Você nunca vai falar, eu tô com, sei lá, quantos funcionários, escritório gigante cheio de funcionários, não é o que vai acontecer, tá bom? Mas, no final das contas, é aquela coisa que eu sempre falo com vocês, né? Inclusive, já fica aqui o recado, né? Se você ainda não me segue aqui, quer se inscrever no canal, vai ser ultra, hiper, mega bem-vindo. Mas a única coisa que eu peço é que você veja todos os vídeos, porque eu tô sempre referenciando conteúdos passados. Daqui a um tempo eu vou estar referenciando essa aula aqui. Lembra daquela lógica que eu te passei no vídeo de empresa 1P? Enfim. Então, assim, eu tô sempre referenciando vídeos passados, ligando um conteúdo no outro. E quando você pega uma informação avulsa, você não aprende de verdade. Mas quando você vê tudo e vai seguindo a lógica, você aprende de verdade e, consequentemente, ter resultados. E esse é meu objetivo aqui. Se você quiser ver só esse vídeo, tá ótimo. Mas se você quiser se inscrever, veja todos os vídeos. É a única coisa que eu te peço. E é de graça, né? Então é isso. E qualquer dúvida também aqui nos comentários, comenta aí que também ajuda bastante a gente. Maravilha! Então assim, o que eu quero dizer com isso daqui, né? Que eu sempre falei com vocês é o seguinte. Você tem duas possibilidades. Uma empresa que fatura 1 milhão, tem vários funcionários, mas no final do mês sobra 30 mil pro seu bolso, tá? O que acontece muito, para não falar a empresa que tem prejuízo faturando muito, tá?
Dropship, conheço muito, conheço muito. Já inclusive prestei serviço para muitas visando essa otimização de custos, tá? É, ou essa empresa de 1 milhão que sobra 30 mil, ou uma empresa de 100 mil com muito menos dor de cabeça, muito menos funcionário, muito menos. Consequentemente, dor de cabeça de uma maneira geral, tá? Em várias questões. Mas sobra 50, 60 no seu bolso. O que você acha que é melhor? Obviamente. Que é. Esse exemplo é fácil, né? Você tem duas empresas, uma fatura 1 milhão e sobra 30 mil, a outra fatura 100 mil, mas sobra 50 mil. É óbvio que é de 50 mil. É mais lucro, né? É fácil. Mas e se você tem a possibilidade de ter uma empresa que fatura 1 milhão e te dá 50 mil de lucro, e a outra empresa que fatura 100 mil e te dá 50 mil de lucro? Qual que você escolhe? É óbvio que é de 100 mil. É óbvio. Se você não for pelas métricas de vaidade, tipo, fatura 1 milhão por mês, ou tenho 100 funcionários. Se você fatura 1 milhão, você não tem 100 funcionários. Mas enfim, tenho X funcionários. Se você não for pelas métricas de vaidade, é claro que é de 100 mil que te dá 50 mil de lucro. Por quê? Porque é muito menos dor de cabeça quando é uma empresa de uma pessoa só. Você pode até trabalhar mais. Sendo bem sério, você pode até trabalhar mais, é verdade. Mas trabalhar mais não necessariamente significa mais dor de cabeça. Para início de conversa. Tá bom? Isso é importante também ser definido no modelo P. Então é que eu coloco o meu exemplo. Eu não. Eu coloco aqui uma coisa que é importante, né? Eu não tenho funcionários. Eu tenho freelas, principalmente do ponto de vista de desenvolvimento. Tá bom? Tenho vários desenvolvedores que eu trabalho junto com eles. Mas nenhum funcionário propriamente dito. Então a conversa é sempre de igual para igual. Não tem essa hierarquia assim. Por mais que eu contrate, eu sei como é que funciona. Então, porque eu também presto serviço. Então é muito bom. E normalmente eu tenho. Nesse ponto eu aceitei muito que quem é um contrato de freela é bom, tá? Então assim, enfim. Até um pouco de sorte, um feeling. Pra não falar que é só sorte, eu também tenho um bom dedo pra escolher parceiros aí comerciais. Mas, igual eu tô querendo dizer, não funcionários, são mais pra parceiros, alguém que tá prestando serviço pra mim, do que funcionário. O que naturalmente acarreta em menos dor de cabeça, ok? Então, não tenho nada de empresa grande. Eu tenho muita velocidade e muita eficiência. Por quê? Porque depende só de mim. Todos os processos que acontecem na minha empresa, eu entendo o que está acontecendo. Tudo, eu sei fazer. Se um freela parou de entregar um negócio, eu consigo fazer. Então isso é muito importante também. Você passa pelo modelo 1P, ter esse controle de todos os processos, entender tudo que está acontecendo, tá? E aí a gente tem conceitos primordiais quando a gente fala de empresa de uma pessoa só. E isso aqui, eu acho que é o ponto chave do vídeo aqui, é o auge do vídeo, tá? Que é o seguinte. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando que você centraliza ali muitas das tarefas, inclusive tarefas técnicas, tá? E tem um efeito que eu explico, eu falo muito com o pessoal lá da comunidade, que inclusive tá com promoção de início de ano, porque eu tô com mais tempo de fazer esse onboarding, conversar com a turma que tá entrando. Então, link na descrição, 80% de desconto, real. Mas são poucas vagas. Enfim, tá aqui o link na descrição. O ponto é o seguinte. Quando a gente você tá, por exemplo, fazendo uma planilha de Excel, antigamente, né? Hoje em dia com IA fica fácil, mas e aí você não conseguia chegar numa função na fórmula certa, e aí do nada você consegue. Você dá um alívio, você fala assim, putz, consegui. E isso é o que te catapulta para depois você conseguir fazendo coisas cada vez mais avançadas. Não é do nada que você faz uma planilha ultra, hiper, mega avançada com macros, não sei o quê. Sempre teve que quebrar a cabeça na coisa básica primeiro. Aí depois você quebra a cabeça para ir para um outro nível, depois mais um outro nível. E isso vai te alimentando para você conseguir ir fazendo. E isso vai aumentando o que eu chamo de flexibilidade mental, né? Que basicamente é a sua capacidade e velocidade de aprendizagem, tá? Isso aqui é muito importante. Deixa eu subir isso aqui. Ótimo. Ótimo, vou trazer pra cá. Esse trem aqui, a gente vem pra cá. Ótimo. Então, gente, é capacidade e velocidade de aprendizagem. Então, quanto mais você vai quebrando essas barreiras, passando da fórmula mais básica, passando de um bloco V, indo adiante, vai mais uma vez, passa mais um nível, faz uma coisa mais completa. Cada vez que você sobe isso, você está subindo um degrau na escada. Cada vez que você passa por isso, você está subindo um degrau da escada, tá bom? E cada degrau fica mais fácil. É a mesma coisa da corrida. Se um dia você nunca correu na vida, você for pegar para correr 10 quilômetros, você não vai aguentar, ou se você aguentar, você vai chegar lá morto. Beleza? Negócios digitais 100% automatizados que te rendem de 5 a 20 mil reais
todos os meses. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas, como tudo na vida, não é tão fácil assim. Você vai precisar fazer automações um pouco mais complexas. E é para isso que existe a comunidade 1P. Lá dentro eu vou te ensinar tudo, do zero, pegar na sua mão, fazer vários projetos juntos e você vai estar preparado para começar a fazer dinheiro no mercado que mais tem demanda no momento e o mercado que já está fazendo muita pessoa ganhar dinheiro, que é o mercado da automação aliado à inteligência artificial. Vê os links aqui na descrição porque eu tenho certeza que a comunidade 1P pode mudar a sua vida. Beleza? Ok. Mas se você correr dia 2 km, aí depois você corre 2 km de novo, mas depois no outro você faz 3. Aí você corre 3,5. Aí depois você corre 4. Ou seja, você vai progredindo, vai ficando cada vez mais fácil. Aqueles 2 km que já foram difíceis no primeiro dia que você correu, já ficaram super fáceis. Aqueles 2 km virou barbada. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de flexibilidade mental. Aprender o primeiro conceito ali, quando você vai entender o primeiro conceito ali, é muito mais difícil de você, quando você pega vários conceitos e entende o conceito mais amplo. Por quê? Porque você já foi treinado para conseguir aprender e passar de níveis. E aí você tem essa flexibilidade mental que eu comento lá, que é esse efeito programação. No início é tudo muito difícil, mas depois você vai chegando num nível de experiência. É o que o Malcolm Gladwell fala naquele livro lá, das 10 mil horas, né? Então, para você ficar bom de verdade em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas. Né? E aí é uma barreira que poucas pessoas conseguem chegar. E é por isso que poucas pessoas são bons de verdade no que fazem. Beleza? Então, tem aquela... Só pro meu amigo Breno aí, que tem essa tatuagem de 1%, porque é aquela lógica bombada aí, né, nos coaches, essas coisas do tipo, que é 1% todo dia, mas que faz todo sentido. Por mais que não seja 1%, né, considerando que o máximo que você atinge ali, seu potencial máximo seja 100%, né, mas todo dia você evolui um pouco e cada passo que você dá a mais fica mais fácil, porque você já deu os passos iniciais que foram os mais difíceis ali, né. Então, você evolui todo dia graças a esse esforço de não parar quando existir a primeira dificuldade, tá bom? E entra muito nessa outra parte aqui dos conceitos de bater a porta na cara. Eu falo que quem mexe com automação, com agência aí de marketing e tal, de uma maneira geral, é o cara que basicamente gosta de bater a porta na cara, tá? Porque é muito isso, o dia inteiro. Automação, então, nem se fala. Se você não sabe nada de automação hoje em dia, você vai penar. Sinto lhe dizer, não é de graça, não é fácil. Ainda, né? Aí ainda não pegou e resolveu tudo pra você. Tá? Então você ainda vai quebrar muita cabeça, vai querer quebrar o seu próprio computador. E isso faz parte do quê? Desse 1%. Tá? Porque você pensa o seguinte, nossa cabeça ela funciona como um gráfico exponencial. Como que eu quero dizer com isso aqui? Pensa no seguinte, turma. Isso daqui é o tempo, tá? A linha aqui, o X. Tempo. Isso daqui a gente pode colocar aqui retorno ou dinheiro, alguma coisa assim. Olha, se você para pensar nisso daqui, você, para aprender a primeira coisa, o que é um sistema de automação? Você vai demorar, né? Não vai ser um negócio tão rápido assim. Mas depois, para você fazer suas primeiras automações, você já vai conseguir vir aqui e fazer um pouquinho mais rápido. Você já entendeu a lógica ali, como é que funciona, os conceitos básicos, tá? Inclusive, tem uma aula aqui fenomenal que é um ano de automação em 45 minutos que você vai acelerar esse passo aqui, tá? Beleza. Aí aqui você já, tendo esses conceitos básicos fixados que demorou um pouquinho para você pegar, você já consegue fazer suas primeiras automações. E aí depois, para você começar a fazer automações mais avançadas, vai ser de uma em uma, porque cada automação que você vai passando vai ser uma dificuldade adicional que você vai quebrando, vai ser uma aprendizagem a mais. E com uma aprendizagem a mais, lembre-se, flexibilidade mental. O que é flexibilidade mental? Volta aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui. O que é flexibilidade mental? É a capacidade que vai sendo acumulada de aprendizagem. Então aqui, volta aqui. Olha só, isso aqui é exponencial. Então não é uma linha reta, assim. É exponencial. O início é mais difícil. Mas depois você começa a aprender muito mais rápido por causa do efeito da flexibilidade mental que vai fazendo com que a aprendizagem seja otimizada e melhorada. Então, assim, isso vale para qualquer coisa. Se você passa por muitos desafios de aprendizagem no decorrer da sua vida, você vai tendo cada vez mais facilidade em pegar qualquer tipo de aprendizagem, independentemente da área.
Porque, digamos que a pessoa... Tem até um psicólogo muito legal que fala sobre isso de uma maneira mais técnica, obviamente, né? Mas é basicamente suas conexões neurais, elas são treináveis, tá? Então, ela é exponencial. Então, seu aprendizado, de uma maneira geral, é aprendizado, mas é otimizado. Mas o que acontece, gente? A maioria das pessoas, ela para aqui. Ela não chega a pegar esse compounding effect, que é o efeito exponencial. Ela não pega isso daqui, ela para. Se ela para aqui, o que acontece? Ela não evolui, ela nunca vai ter esse efeito exponencial da flexibilidade mental, da facilidade exponencial de aprendizagem com o tempo, tá bom? Nunca. Por quê? Porque ela parou, ela desistiu. E aqui vale enfatizar, né? Se a gente pegar isso daqui, lembre-se do seguinte, isso aqui é o tempo, né? Então, um dia, você não vai evoluir isso daqui num dia. Num dia, se a gente pegar aqui e dar um zoom nesse gráfico, vai ser uma linhazinha assim, um pouquinho inclinada. E dias e dias passando, aí sim ele gera esse gráfico exponencial. Mas se você pegar aqui no meio desse gráfico aqui, deixa eu até tirar para subir aqui esse gráfico, para separar e você ver melhor. Se você deletar isso aqui também, ótimo. Agora, se você pegar esse trechinho aqui, dar um zoom nisso daqui, você vai ver o que, gente? Não vai ser isso, né? Vai ser uma linhazinha que tem uma subidinha a cada dia. E o que significa? É o exemplo do Breno, meu amigo, que tem tatuado 1%, é 1%. Porque você não vai ver uma grande mudança, gente. Isso aqui é importante ser dito. Você não vai ver uma grande mudança em um dia. Mas são muitas repetições que vão te dar esse efeito esse efeito composto, tá? Que é o segredo da vida, né? É o segredo dos seus investimentos, é o segredo em tudo que você faz. É isso, essa persistência. É o quê? As 10.000 horas do Malcolm Gladwell. Por que 10.000 horas? Porque tem essa flexibilidade mental e que o mais difícil é você chegar nessas horas aqui, né? Porque muitas pessoas desistem. E com automação eu vejo que isso é muito recorrente. Tanto é que quando eu comecei a empresa 1P, eu percebi uma coisa. As pessoas estavam tendo muita dificuldade com o N8N, por exemplo. Daí eu falei assim, poxa, realmente a curva de aprendizagem do N8N, ela é mais longa, né? Então, como que eu faço para otimizar isso e faço com que as pessoas elas consigam desistir menos no meio do caminho, né? Então, eu encurto para a pessoa ver esse primeiro resultado e ter esse ímpeto, essa recompensa de ver a primeira automação rodando no mínimo tempo possível. Eu falei assim, não é no N8N. Eu preciso de uma ferramenta mais simples. Foi aí que eu comecei a ensinar de verdade o Make.com. Inclusive, aprendi muito, passei vários fluxos pro Make para começar a dar aula de Make, né? Eu percebi que eu queimo etapas. Por quê? Porque a pessoa vai demorar menos tempo. Ela começa a demorar menos tempo. Pro quê? Deixa eu até colocar aqui. Menos tempo para ter resultado igual mais resultado, porque tem a flexibilidade mental, que é esse efeito composto. Se você não vê resultado por muito tempo, você acaba desistindo. Por isso que você nunca começa na música aprendendo partitura, porque você não pega gosto pela coisa. Depois de você pegar gosto pela coisa, aí você pode aprender partitura, né? Mas se você começar pela partitura, você vai ficar anos estudando sem ver nenhum tipo de resultado, sem tocar uma música pra gatinha lá, não vai ter nada disso, né? Então, você começa aprendendo a tocar alguma coisa, vai vendo os resultados, viu os primeiros resultados, você começa a estudar partitura, daí seus resultados são exponenciais, tá? E isso vale para automação, é a mesmíssima lógica, tranquilo? E no meio disso aqui tudo, o que acontece, gente? Vou ligar aqui, no meio disso tudo você vai fazer o quê? Bater muito a porta na cara, e enquanto você estiver batendo muito a porta na cara, você vai estar crescendo 1% todos os dias. Tá bom? Todo dia você vai melhorar em alguma coisa. Graças a bater a porta na cara. E isso vai te gerar flexibilidade mental. E a flexibilidade mental, por sua vez, aqui, então é um ciclo. Vai o quê? Vai ter esse efeito composto na sua aprendizagem, no seu retorno, tá? Mesmo no seu retorno, inclusive, financeiro. Então, isso daqui é muito importante. Você veja o ciclo completo aqui. Tô falando que a aula é chata, mas isso aqui é muito importante. Veja comigo. Vamos lá. Você vai lá, vai aprender a fazer qualquer coisa, você bate a porta na cara. Beleza? Você começa a bater, você começa a criar gosto, vai aprendendo. Aí você tem um primeiro
resultado aqui, tá? Eita, aí. Resultado aqui que te faz melhorar 1%. Ok? Desenhos maravilhosos com Gustavo. Melhorou 1%, o que acontece? Vamos lá para o nosso ciclo. Vai fazer o quê? Vai te dar mais flexibilidade aqui. Flexibilidade mental. Aumentou a sua flexibilidade mental, você vai ter o quê? Você vai ter o efeito composto. Então é um ciclo. Eu vou desenhar mais bonito isso aqui para vocês, inclusive todas as anotações dessa aula, esse mapa mental que eu estou fazendo aqui para vocês, tudo aqui dentro das anotações, link aqui também na descrição, você pode acessar gratuitamente isso aqui e ver as anotações de todas as aulas, tá bom? Inclusive quando a gente utiliza na prática aqui prompts, fluxos de automação, automações gratuitas, tem tudo aqui dentro das anotações, belezinha? Maravilha. Então, é isso daqui, isso aqui é muito importante, tá? Esse ciclo, é esse ciclo que te leva eventualmente ao sucesso financeiro, né? Que eu acho que é o que muitas pessoas estão buscando, a maioria das pessoas estão buscando. Aí, beleza. E nesse modelo 1P, que você precisa de ter esse ciclo para ser bem sucedido, né? Que eu acabei de falar para vocês, quais são os prós e os contras, né? E eu vou te falar uma coisa, diferentemente desses caras que ficam te vendendo aí, robôs trabalhando para você, viagem, não sei o quê. Eu passei 2 anos inteiros sem férias, sem viajar, nada, só trabalhando. Então, assim, eu não vou te vender essa ilusão. Trabalho de onde quiser. Beleza, trabalho de onde quiser, mas eu tenho que trabalhar pra caramba com o meu computador e acaba que, por ter que trabalhar pra caramba, eu não fico viajando. Simples assim, tá? Então eu não vou te vender essa ilusão, tudo do lado bom do marketing digital. Trabalho de onde quiser, renda extra, dinheiro caindo na conta e eu em Dubai. Não vou te vender isso, tá? Porque não é a verdade. E aqui eu vou te ser super sincero. Por quê? Porque os prós, eles também são os contras, como tudo na vida. Não existe nada perfeito. Se alguém te fizer uma proposta perfeita, você desconfia. Não existe proposta perfeita na vida. Tudo tem o que a gente chama nas finanças, que é meu background, né? Eu já falei pra vocês, mas se tá aqui também pela primeira vez, eu sou escritor desse livro ali, fundamentalmente Lições Pensadas para Investidores de Sucesso, publicado pela mesma editora de Pai Rico, Pai Pobre, aqui no Brasil. Tinha de investimentos, já prestei bastante consultoria em investimentos, sou certificado como especialista em investimentos, então essa é a minha área, meu background é mais em finanças, assim, tá? Mas a gente fala de custo de oportunidade, né? Sempre quando você faz alguma coisa, seu tempo, né? O melhor exemplo é isso, seu tempo. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, fora as piadinhas aí, né? Mulher consegue e tal. Sempre quando você tá fazendo alguma coisa, você tá gastando seu tempo com aquilo. Então, se você decidir fazer um filme, você vê um filme, você tá abdicando de outras coisas naturalmente, tá? Custo de oportunidade. Então, nada na vida é 100%. Então, sempre quando você decide fazer alguma coisa, você tá deixando automaticamente fazer outras, né? Afinal de contas, seu tempo, ele é finito e você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei qual automação, né? Mas, enfim. Então, aqui os prós, eles também são os contras, na minha visão, tá? Prós e contras do modelo de negócios, né? Modelo de uma pessoa que eu apelidei aqui de empresa 1P, né? Só depende de você. Qual que é o contra? Só depende de você também. Muita pressão, você acaba tendo que você não vai precisar de alguém querer te contratar para o serviço que vai te pagar muito, não. Vai depender só de você. Contra disso é justamente que é muita pressão. Você vai ter que fazer, não vai ser, sabe? Não vai ser aquele negócio que você vai ter suas horas certinhas de trabalho CLT. Na hora que você tiver que fazer, você vai ter que fazer mesmo. Você vai ter que trabalhar muito. Enfim, só depende de você, mas o contra é que também só depende de você, tá? Não vai ter coleguinha de trabalho para ajudar, nada. E aí, outro prós. Prós e contras, né? Juntos. Tem que estudar e fazer. Qual que é o contra? Tem que estudar e fazer. Tipo assim, a favor é só estudar e fazer. O contra é ter que estudar e fazer, né? Quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar. Qual que é o contra? Quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar. Exatamente isso. É um contra também. Porque você pensa o seguinte, se você não trabalhar nada no início aqui do gráfico, olha só, vê se você concorda comigo, no início do gráfico aqui você não ganha nada. Isso você tá trabalhando, tá estudando, né? Depois você tem o efeito composto, beleza? Mas no início não. Então, assim, no início é mais contra ainda. Quanto mais você trabalha, beleza. Mais você vai ganhar no futuro, né? É um contra também. Beleza? E não tem ninguém pra dar satisfação. O contra, não tem ninguém pra você também dar desculpa. Se você acordar tarde de não seguir seu cronograma,
Você que vai se ferrar, você que não vai seguir aqui o efeito composto, a flexibilidade mental. É você que não vai estar melhorando, sabe? Mas ninguém vai te cobrar, ninguém vai te falar assim, ó, não tem problema, na próxima você melhora, né? Não vai ter isso, sabe? Então assim, não tem pra quem você se desculpar e você só depende de você. Isso são dois grandes prós e contras ao mesmo tempo que você tem que ter bem compreendido se você quiser entrar nesse modelo de negócio. E muitas pessoas não têm maturidade, sabe? É, prós e contras, você tem que trabalhar muito, mas se trabalhar muito, você só vai depender de você, né? Vai ser do seu esforço ali, do seu tempo de estudo, da sua execução. Mas também outra, às vezes tem muitas pessoas que elas dependem de uma força externa cobrando elas. E faz parte, cada um tem o seu estilo. Por isso que eu coloquei aqui pra quem é. Pra quem não liga muito pra estabilidade. Você não vai ter uma certeza o resto da sua vida. Igual, hoje, por exemplo, eu tô aqui ensinando automação pra vocês, inteligência artificial. Mas se amanhã chegar e, por exemplo, automações serem feitas 100% com IA, que a gente ainda não chegou lá. Óbvio que já dá pra fazer algumas coisas, mas ainda não, sabe, não é o ideal ainda, até por ser uma ferramenta sem código, acaba que nem é o propósito, nem chega a ser o propósito, que já é bem simplificado, mas mesmo assim tem uma curva de aprendizagem que é mais alta do que várias coisas, como por exemplo, sei lá, Excel. É mais difícil aprender automação do que Excel, né? É, enfim, mas eu não tenho certeza. Pode surgir amanhã uma ferramenta, o N8N super automatizado, que você não vai precisar fazer nada. Eu realmente. Aí eu vou ter que me adaptar em outra coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, gente. Isso aí é que eu vou fazer o adendo do gráfico. Quando você tem essa flexibilidade mental, você sempre vai ter espaço. Porque sempre vai ter espaço para quem sabe se esforçar e tem força de vontade para aprender e fazer as coisas difíceis. Sabe? Para quem quer e aprende difícil, para quem bate a porta na cara para aprender, no processo de aprendizagem, sempre vai ter espaço. Então, eu não fico preocupado, tá? Eu não fico preocupado, amanhã a IA vai tomar, a IA vai fazer todas as automações do mundo. Mas a IA vai ser mais fácil aprender pela IA do que com o Gustavão aqui, seu amigo. Eu não fico preocupado com isso, sabe? Porque eu sei que eu sempre dei um jeito, eu tenho múltiplos negócios, eu não dependo disso. Então, enquanto a IA avança a ponto de, por exemplo, aqui eu não ter mais que ensinar tanta automação, que ainda não é o caso, eu acho que nem vai ser por um tempo. Mas vamos supor que a gente chega a isso amanhã. Isso significa automaticamente que todos os meus outros negócios vão ganhar também exponencialmente. Então eu fico tranquilo. O que importa é ter a flexibilidade mental de aprender a bater a porta na cara sempre e começar a gostar disso, de gostar do desafio e de gostar da aprendizagem, do processo de aprendizagem, tá? E então, eu voltei ali nos prós e contras, né? Mas, além disso, você tem que aceitar trabalhar 15 horas por dia, coisa que em CLT, mesmo com hora extra, eu duvido, poucas pessoas fazem isso, se for uma vez em fechamento de mês, né? É raro. Mas você tem que aprender a lidar com isso, porque tudo na sua empresa, querendo ou não, depende de você. Vai ser assim pra sempre? Provavelmente não. Sendo bem sério, provavelmente não. Igual eu já falei pra vocês, eu já não pego mais tantos projetos de automação. Eu tô bem focado aqui na empresa do PEI e nos meus outros negócios próprios. Então acaba que hoje em dia eu nem tô trabalhando 15 horas por dia, mas igual eu falei pra vocês, passei 2 anos trabalhando 15 horas por dia, tá? Ou seja, tem que aceitar isso. Olha só, enquanto os outros caras do marketing digital, do digital, ficam falando, trabalhe em qualquer lugar, trabalhe 2 horas por dia, viva na Tailândia, sei lá onde. Eu te falo a real, tá? Essa é a verdade. Você tem que ser uma pessoa também que aceita arriscar, porque, igual eu falei, no início você não ganha nada. Olha o maldito gráfico. Cola esse gráfico, velho. Cola esse gráfico, escreve 10 mil horas e escreve 1%. Tá? Vou fazer uma arte e vender esse negócio aqui. Tá? Pra vocês copiarem, vender o quadro. Comenta aqui embaixo se quer comprar esse quadro. 10 mil horas e 1% a cada dia. E no início você não ganha nada. Ou seja, você está arriscando. Sempre que você está fazendo alguma coisa e você está ganhando nada, você está arriscando. Tá? Por quê? Tempo não remunerado é arriscar. Se você para a sua vida, vou estudar para um curso, você está arriscando. Você não sabe se você vai passar e está gastando tempo. É um risco. Beleza? Você não está ganhando nada para isso, mas pode ser que você ganhe. Ou seja, você está arriscando. Né? Custo de oportunidade. Eu estou estudando para concurso, eu estou deixando de crescer na minha carreira, de fazer minha própria empresa. São decisões que, por si só, vêm com esse custo de oportunidade. E aí, tem o outro fator que é o mais importante, que tem a ver com a flexibilidade mental ali que eu
falei exaustivamente aqui, que é o seguinte: você já é ou você quer ser autodidata? De não ficar precisando de, sabe, de companheiros de trabalho para te ensinar as coisas, quer ir lá comprar um curso, ver ele de cabo a rabo e aprender de verdade, sabe? Aprender vendo, executando, fazendo, fuçando, tá? Então você tem que ser no mínimo interessado. Eu acho que o requisito maior é isso, interessado. Você sendo interessado, você tem o potencial aí de ser autodidata. Tem pessoas que eu sei que não são, já conversei com muita pessoa na vida, tem pessoa que não tem essa ambição, né? É mais acomodado, não é tão fuçado, não é tão, sabe, interessado em novidades. Essa pessoa, ela realmente não tem, sabe? Não é para ela isso. E aí, volto a dizer, eu não tô vendendo para todo mundo, tô vendendo, né, a ideia do modelo 1P para quem tem essas condições aqui. Então, para quem é o modelo 1P? Isso daqui, tá? E é por isso que agora sim eu vou vender a comunidade, que tá com desconto, que eu falei rapidamente, tem mais 7 vagas aqui na comunidade, tá com super desconto de início de ano, beleza? 80% off. E, bicho, o pessoal tá curtindo demais, a comunidade é incrível, tô sempre mandando áudios lá. Gente, foi assim que eu ganhei bastante dinheiro fazendo isso daqui lá atrás, vou dando toda a minha experiência, eu vivo de internet, digamos assim, há mais de 5 anos, né? Então já fiz bastante coisa, então eu vou passando todas as dicas pro pessoal, fora, obviamente, todos os fluxos prontos de automação, todas as dicas de IA. Esses dias eu comprei ferramentas de US$ 100 lá, só pra fazer um review lá pro pessoal da comunidade, tá lá. Enfim, é bem incrível, mais de 200 aulas lá já, fazendo fluxos do zero, dando os templates do zero para otimizar essa aprendizagem, várias coisas, tá bom? Vale muito a pena. Pack de ferramentas, nossa, tem muita coisa lá dentro, olha só. Depois você lê aí o que o pessoal tem dito. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês acessarem a comunidade, beleza? Então é isso, um abraço para vocês, até a próxima aula aí, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida pra gente trocar uma ideia e tamo junto.